E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O roteiro do Morumbi tinha tudo para ser perfeito. O Flamengo, embalado, conseguiu a virada diante do São Paulo e parecia pronto para assumir de vez a liderança do Brasileirão. Mas o destino, como de costume, tinha outros planos. Uma expulsão inesperada mudou completamente o rumo do jogo e deixou a nação rubro-negra com um gosto amargo na boca. O empate por 2-2 não apenas freou a arrancada flamenguista como também devolveu ao Palmeiras a chance de disparar na tabela. Era o jogo que poderia redefinir o campeonato. Em uma disputa tão acirrada entre Flamengo e Palmeiras, cada detalhe tem peso de ouro, e foi justamente um detalhe que custou caro. Aos 21 minutos do segundo tempo, Plata foi expulso por uma entrada dura em Arboleda, apenas 3 minutos depois de Samuel Lino colocar o rubro-negro em vantagem. O lance, polêmico e discutido até agora entre os torcedores, quebrou o ritmo e esfriou um Flamengo que vinha crescendo no jogo. O primeiro tempo foi uma tempestade de emoções. Em menos de 10 minutos, os dois gigantes já haviam balançado as redes. Luciano abriu o placar após uma falha coletiva da defesa rubro-negra, mas Arrascaeta, com frieza de craque, tratou de igualar o marcador logo em seguida, convertendo um pênalti sofrido por ele mesmo. A intensidade era tamanha que, por instantes, parecia impossível acompanhar tudo o que acontecia em campo. Era o tipo de confronto que prometia ficar marcado na memória do torcedor. Quando o Flamengo assumiu o controle do jogo, as chances começaram a surgir, ainda que sem precisão. Plata, antes do cartão vermelho, teve participação decisiva nas jogadas ofensivas, encontrando espaços e servindo companheiros. Um gol de Samuel Lino chegou a ser anulado, e Felipe Luís, que já planejava mexer na equipe, precisou mudar tudo após a expulsão. As entradas de Luiz Araújo, Ayrton Lucas e de La Cruz mantiveram um time agressivo, mas a inferioridade numérica cobrou seu preço. O São Paulo partiu para o ataque, aproveitando os espaços deixados na defesa flamenguista. O apito final trouxe frustração. O Flamengo saiu de campo com a sensação de que deixou escapar 2 pontos preciosos, e talvez mais do que isso, a chance de colocar pressão real no Palmeiras. Agora, com ambos empatados em 65 pontos, o Alviverde ainda tem um jogo a menos e pode abrir vantagem na reta decisiva. A equipe de Felipe Luís precisará reagir rápido, porque além da corrida pelo Brasileirão, a final da Libertadores se aproxima, e chegar a Lima com moral em alta pode ser o combustível necessário para uma conquista histórica. A grande questão que fica é como o elenco reagirá emocionalmente a esse tropeço. O empate, embora não seja o fim do mundo, tem peso psicológico enorme em uma reta final tão apertada. Felipe Luís, conhecido por seu perfil sereno e analítico, terá o desafio de reerguer um grupo que sentiu o gosto da vitória escapar por entre os dedos. A confiança, que vinha em alta após boas atuações, precisa ser reconstruída rapidamente, e isso passa por liderança, foco e, acima de tudo, união dentro do vestiário. Nos bastidores, o discurso é claro, nada está perdido. Jogadores experientes, como Bruno Henrique e Davi Luiz, teriam chamado a responsabilidade e pedido calma ao elenco. A ordem é seguir acreditando, jogo a jogo, sem deixar que a pressão pelo título se transforme em ansiedade. O Flamengo ainda depende de si em muitos cenários, especialmente se o Palmeiras tropeçar. Mas, para isso, é preciso manter o padrão de intensidade que o time mostrou em boa parte do duelo contra o São Paulo, só que desta vez, com mais disciplina e menos falhas individuais. O torcedor, por sua vez, vive um misto de frustração e esperança. Muitos lamentam a expulsão de Plata, considerada desnecessária, mas outros preferem destacar o poder de reação do time e a coragem demonstrada mesmo com um a menos. Nas redes sociais, o debate é acalorado. Há quem defenda mudanças na escalação titular, enquanto outros pedem apenas tranquilidade e confiança no trabalho de Felipe Luís. O sentimento comum, no entanto, é de que o Flamengo ainda está vivo, e pode transformar a raiva do empate em combustível para a arrancada final. Os próximos confrontos prometem ser decisivos. Santos, Sport, Fluminense,
Bragantino e Atlético Mineiro formam uma sequência que não permite vacilos. Cada ponto conquistado pode ser determinante na briga pelo título e também na preparação emocional para a final da Libertadores. Se conseguir alinhar concentração e eficiência, o Flamengo tem todas as condições de chegar a Lima com moral e, quem sabe, com o Brasileirão ainda aberto. A pergunta que paira sobre o ninho do urubu é simples, mas carregada de emoção. Esse empate foi um tropeço ou o ponto de virada antes da glória? Torcedor rubro-negro, o que você achou da postura do time após a expulsão de Plata? O Flamengo deveria ter controlado mais o jogo e segurado o resultado, ou a busca pelo terceiro gol foi uma decisão acertada? Muitos acreditam que a equipe se precipitou ao abrir espaço na defesa, enquanto outros veem nisso o espírito guerreiro que caracteriza o clube. E você, em qual lado dessa discussão está? Outra questão que ecoa entre os torcedores é sobre o equilíbrio emocional da equipe. Será que o Flamengo está sentindo o peso da pressão nessa reta final? O time, que já mostrou maturidade em grandes decisões, parece oscilar entre o brilhantismo e a tensão nos momentos mais cruciais. Você acredita que Felipe Luís conseguirá ajustar o psicológico do elenco antes da final da Libertadores e dos próximos jogos do Brasileirão? E quanto à arbitragem, torcedor, qual é a sua opinião sobre o cartão vermelho dado à Plata? Foi justo ou exagerado? Muitos torcedores nas redes sociais afirmam que o lance poderia ter sido interpretado de forma diferente, principalmente pela intensidade da partida e pela disputa normal de bola. Você acha que a decisão do árbitro interferiu diretamente no resultado e nas chances do Flamengo assumir a liderança? Por fim, fica a pergunta que mais divide a nação. O empate no Morumbi foi um alerta para o time corrigir os erros ou um sinal de que o Flamengo ainda tem forças para lutar até o fim? O Brasileirão está aberto, e a Libertadores se aproxima, dois caminhos que podem se cruzar em um final épico. O que você, torcedor apaixonado, espera desse Flamengo nas próximas semanas? O time ainda inspira confiança para conquistar o tão sonhado doblete em 2025? Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clima no ninho do urubu voltou a esquentar após uma declaração forte de Pedro, que pegou até os companheiros de surpresa. O atacante, um dos principais nomes do elenco rubro-negro, teria desabafado nos bastidores após saber da possibilidade de retorno de um antigo centroavante ao elenco do Flamengo. Em tom de desabafo, Pedro teria dito: "Se ele voltar, é porque não precisam de mim", frase que rapidamente repercutiu entre os jogadores e chegou à comissão técnica. O desabafo expõe um desconforto que vinha crescendo nas últimas semanas. Pedro, que ainda se recupera totalmente de uma lesão, teme perder espaço justo em um momento decisivo da temporada, com o Flamengo brigando ponto a ponto pela liderança do Brasileirão e com a final da Libertadores batendo a porta. O atacante, acostumado a ser protagonista em decisões, não esconde a frustração de ver seu protagonismo ameaçado dentro de um elenco cada vez mais disputado. Fontes próximas ao jogador afirmam que o recado de Pedro não foi apenas um desabafo emocional, mas também um alerta sobre a confiança que ele deseja manter junto à torcida e à diretoria. O camisa 9 sabe do peso de seu nome e de sua importância em campo, mas se incomoda com a falta de clareza nas decisões internas do clube. A fala teria sido motivada por uma suposta conversa entre dirigentes e representantes de outro atacante, o que reacendeu antigas rivalidades internas. A diretoria, por sua vez, tenta contornar a situação sem ampliar o desgaste. O técnico Felipe Luís já teria conversado com o jogador, reforçando sua confiança e deixando claro que Pedro continua sendo peça-chave no projeto do time. Ainda assim, o episódio deixa no ar uma dúvida sobre o ambiente do vestiário e o impacto que esse tipo de tensão pode causar às vésperas de partidas decisivas. Agora, a grande questão é: o Flamengo conseguirá administrar o ego e a pressão dentro de um elenco tão estrelado? Pedro, que sempre foi visto como símbolo de profissionalismo e entrega, parece estar no limite emocional. O que a torcida rubro-negra pensa sobre isso? Será que há espaço para mais um nome de peso no ataque sem que o clima interno desande? A resposta virá, como sempre, dentro de campo, onde Pedro promete deixar suas palavras falarem em forma de gols.
Pedro é um atacante que reúne uma combinação rara de técnica refinada, presença de área e inteligência tática. Seu estilo de jogo se baseia em movimentações precisas, controle de bola elegante e finalizações milimétricas, características que o tornam um dos jogadores mais letais dentro da grande área. Ao contrário de muitos centroavantes que dependem apenas da força física, Pedro se destaca pela leitura de jogo e pela capacidade de antecipar o movimento da defesa adversária, criando espaços e oportunidades que poucos enxergam. Sua personalidade é marcada pela serenidade e foco. Mesmo nos momentos de maior pressão, Pedro demonstra uma calma incomum, característica de jogadores que confiam em seu talento e no trabalho diário. Esse perfil o torna um ponto de equilíbrio dentro do elenco rubro-negro, especialmente em um grupo repleto de estrelas e temperamentos fortes. É um jogador que fala pouco, mas que costuma responder com gols, sua forma mais eficiente de se expressar. Sob o comando de Filipe Luís, Pedro pode elevar ainda mais seu nível. O treinador, conhecido por sua visão tática apurada e mentalidade europeia, busca um futebol de posse, mobilidade e inteligência, exatamente o tipo de ambiente em que o camisa 9 próspera. Felipe entende que Pedro não é apenas um finalizador, mas também um articulador silencioso, capaz de participar das construções ofensivas com passes curtos, pivôs precisos e deslocamentos inteligentes que abrem espaço para os meias e pontas atacarem. Além disso, sua experiência e maturidade podem ser fundamentais para guiar os mais jovens e manter a concentração do grupo nas fases decisivas. Pedro, quando bem motivado, tem tudo para ser o centro de um projeto vitorioso sob o comando de Filipe Luís. Sua combinação de técnica, frieza e liderança discreta o transforma em uma das principais armas do Flamengo, não apenas para conquistar títulos, mas para consolidar um estilo de jogo dominante, elegante, acima de tudo, rubro-negro até a alma. Agora eu quero ouvir a nação rubro-negra. O que vocês acham da postura de Pedro nessa situação? Vocês acreditam que ele tem razão ao se sentir desvalorizado com a possível chegada de outro atacante? Ou acham que o elenco precisa mesmo de mais opções para as decisões que vêm pela frente? O debate está aberto, e a voz da torcida pode dizer muito sobre o que o clube deve fazer. E sobre o estilo de jogo dele, vocês acreditam que o sistema tático de Filipe Luís favorece Pedro? O treinador tem buscado um modelo mais móvel, com trocas rápidas e intensidade ofensiva. Será que o camisa 9 se encaixa perfeitamente nesse esquema, ou o time precisaria se adaptar mais ao seu ritmo e características? A torcida conhece como ninguém o que Pedro é capaz de fazer quando está confiante e bem servido dentro da área. Outra questão é o lado emocional. Pedro sempre foi um jogador reservado, mas sua fala mostra que o limite da paciência pode ter sido alcançado. O torcedor entende esse desabafo? Vocês acham que ele deve falar mais publicamente sobre o que sente ou resolver tudo internamente com o clube? A opinião da nação pode ajudar a definir o tom da reação, apoio incondicional ou cobrança por foco total. Por fim, a grande pergunta: o Flamengo consegue ser o mesmo sem Pedro em campo? O camisa 9 é, sem dúvida, uma das maiores referências ofensivas dos últimos anos, decisivo em finais e idolatrado por boa parte da torcida. Mas será que o time de Filipe Luís conseguiria se reinventar sem depender tanto do seu artilheiro? A palavra está com vocês, torcedores rubro-negros. O que o coração de vocês diz sobre esse momento delicado? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.